Porque eu não posso transicionar para um novo, para construir, olhando tudo que estava errado. Eu preciso encontrar o equilíbrio que é Cristo para construir no novo de Deus. E a maioria das pessoas se movimentaram em cima de feridas não resolvidas. Saíram, mas não entraram. A ferramenta de desconstrução afiada, mas a de construção enferrujada. O pior disso tudo, meu Deus, veja bem, Mateus 12, 43 a 45 vai falar daquele cenário quando o espírito imundo sai do homem, sabe? Ele anda por lugares e não vai achar, e ele vai voltar para sua antiga casa. Quem lembra desse texto? Os demônios saem, voltam e vem 7 piores. Lembram disso? A Bíblia fala que esses demônios encontram a casa como? Varrida, limpa, mas vazia. Então ele vem e aquela situação fica pior do que antes. E sabe como encerra o contexto? Assim acontecerá com essa geração perversa. Uau, que geração perversa Jesus está falando ali. Note o contexto dessa ação no qual ele compara uma casa. Amém? Qual é o contexto? Está falando de um tipo de geração que limpa, que varre. Está errado, tira, limpa, vamos limpar, vamos varrer, mas não constrói nada. Assim acontecerá com essa geração perversa. Calma que eu vou conectar isso tudo. Então essa galera, ela fez esse caminho de insatisfação religiosa, mas o final, se não for corrigido esse curso, é a deterioração familiar. Isso aconteceu na época de Babel. Babel, querido, fala de uma religiosidade, é o lapso de uma religiosidade. Por quê? É a tentativa do homem chegar a Deus, mesmo desobedecendo o que Deus mandou fazer aqui na terra. Isso é Babel. É a tentativa de se chegar a Deus, desobedecendo a proposta dele. Porque qual era a proposta? Espalhem e multipliquem. E Babel construiu um império baseado em vontades humanas, uma unidade egoísta. Beleza, o que Deus fez? Destruiu esse movimento. Isso já aconteceu no Brasil, quem crê? Aleluia, beleza, legal. Só que essa galera saiu de Babel e foi para onde? Qual era a proposta? Canaã. Então ele sai de um lugar de frustração religiosa, Babel, e vai caminhando para Canaã. E essa é a geração que dá sequência com Abraão e Ló. Abraão, ele continua o seu propósito, mas quando Ló se separa de Abraão, a mesma galera que tinha saído de Babel lá atrás, que foi dando geração, essa turma de Ló foi para onde? Sodoma. Sodoma foi um lugar de deterioração familiar. Propostas homossexuais na Bíblia começam em Sodoma. Deteriorar o funcionamento normal da família. Agora, você notou o caminho que essa gente fez? De um lugar de frustração religiosa para um lugar de deterioração familiar. E é justamente o que está acontecendo, pastor, com essas pessoas que abandonaram a igreja local, que elas entraram a níveis de conhecimento sobre o reino de Deus, sobre coisas espirituais, mas venderam princípios como obediência, amor, ambientes de honra, ambientes de comunidade. Elas estão baseadas num caminho insatisfatório, mas você não percebe que o final disso, querido, o final disso não é outra coisa senão a destruição do casamento. O final disso não é outra coisa senão os filhos se perdendo. E eu comecei a perceber, graças a Deus, que algumas dessas pessoas, e eu conheço algumas especificamente, estão fazendo o caminho de volta. Estão percebendo que Sodoma não era o lugar. E esse é o perigo. O maior refrigério falso de quem sai de Babel é uma proposta ilusória de Sodoma. Porque qual foi a proposta ilusória de Sodoma? Ló, quando se separou, ele viu a campina.
Meu Deus. A Bíblia vai dizer em Lucas 17, 26, lá vai falar que os dias do Senhor serão como os dias de Noé e de Ló. Agora eu entro conectando aqui. Eu vou começar com os dias de Ló. Os dias de Ló, olha o movimento de Ló. Ló, quando vai se separar de Abraão, primeiro, 2 erros que ele comete. Para mim, primeiro, se movimentar com desonra. Segundo, se movimentar pelo aparente. Nós vivemos uma geração extremamente visual, pautada em imagens que só se movimentam pelo que estão vendo, por construções mirabolantes. As redes sociais, as televisões, elas estão cooperando para que as pessoas busquem ideais, mas não consigam viver realidades. E aonde foi o perigo de Ló? Primeira desonra, porque quando Abraão falou que eles teriam que se separar, quem construiu aquele caminho para Ló? Não foi Abraão? Foi o seu tio. Ele construiu, ele permitiu que Ló prosperasse, ele abençoou a vida de Ló. A primeira coisa que eu faria, se eu fosse Ló, na hora que nós entendemos, ali a separação deles foi uma direção, a primeira coisa que eu faria, eu diria, escolhe o Senhor, Abraão. O Senhor cuidou de mim, o Senhor... Não, aonde que nós... Não sei, precisamos se separar. O Senhor escolhe. E o que o Senhor falar, eu... Até agora... Mas Ló não se moveu assim. Ele já logo olhou a campina e falou, eu vou por ali. Ele não respeitou o processo pelo qual levou ele para aquele lugar. E já foi logo tomando as suas decisões aparentes. E ele não respeita o processo anterior e ele também não consulta a Deus. Ele simplesmente vê uma campina e diz, eu vou para lá. Quem foca na aparência, uma hora vai perder a essência. Deus não trabalha com manifestações aparentes. O desejo de Deus são propósitos permanentes. Mas Ló não, ele olhou a campina e falou, eu vou por lá. Querido, as pessoas hoje se movem muito pela aparência. Elas vão entrar no ministério baseado no que ele apresenta estruturalmente, baseado no que ele apresenta numa reunião de domingo. Eles não vê relevância. Querido, relevância é sempre mais importante do que visibilidade. E essa geração que cresce na aparência é um crescimento perigoso, porque quando a popularidade é maior do que a maturidade, substituímos a integridade pela imagem. Eu vou repetir, quando a popularidade é maior do que a maturidade, nós substituímos a integridade pela imagem. Ló não procurou nada íntegro ali. Ló não viu nada para se movimentar, ele simplesmente olhou a campina e foi. E aonde ele foi parar? Em Sodoma, um lugar de perversidade, deterioração familiar, e aonde ele perdeu a sua família. A sua esposa olha para trás. Você consegue entender? Homens que se movem por conveniência e aparência e esposas presas no passado. Esse foi o cenário da família de Ló. E isso é... Querido, eu sei, querido, no Brasil tem conferências de família, aí você dá muita risada, você chora, mas é por isso que nós temos mais conferências de família a cada ano e mais divórcio, porque nós precisamos tratar fundamento. Nós precisamos discernir cenário, cara. Nós precisamos entender o tempo que estamos vivendo, e é justamente isso que está acontecendo. Agora eu vou dar uma de pastor daqueles, repete comigo, sabe? Eu quero que você repita isso comigo, toda vez. Ou melhor, fala isso para quem está com você aí. Fala assim, toda vez que você se movimentar por aparência e não pelo propósito, você vai parar em Sodoma. Meu Deus. E isso custa caro para a família. E a Bíblia diz então que nós vivemos um tempo como os dias de Ló. E sabe o que me deixa esperançoso? É que enquanto Ló fez o caminho da aparência, enquanto a esposa de Ló estava travada no passado, na mesma geração tinha um Abraão. E sabe o que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, meu irmão.
Enquanto existe uma geração que ainda está brigando com insatisfação religiosa e está caminhando por conveniências, problemas e feridas, existem homens maduros que ouviram a voz de Deus e se movem a partir daquilo que Deus falou. Pastor, qual é a maior chave de proteger minha família? Apurar os meus ouvidos. Enquanto a minha família, meu Deus, aí já fiquei pentecostal, tá vendo? Não vou conseguir segurar isso. Enquanto eu estiver ouvindo a Deus, a minha família estará protegida. Uau! Em ambos os dias de Ló e de Noé, nós vemos um cara ouvindo a Deus e fazendo algo improvável. Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Que lugar? Que lugar? E o cara foi. Só que Sara foi junto. Queridos, um pastor esses dias estava com um problema na igreja e tal. Ele falou, eu vou precisar ir, eu não tenho o que fazer. Perguntei para ele, e a sua esposa? Não, ela está comigo. Eu falei, se a sua esposa está com você, então você já tem 100%. Tudo que você precisa. Agora você vai ver em Noé. O que Noé estava construindo? Uma arca num lugar que não tinha água, não tinha chuva. Um cara construindo algo improvável. Agora eu fico pensando, que tipo de pai e marido era esse tal de Noé? Que foi taxado de louco, que construiu algo improvável, mas que a sua família abraçou a ideia e permaneceu até o final. Que tipo de homem é esse, que anda na contramão do sistema, mas debaixo de uma autoridade tão forte no espírito, aonde a sua família o acompanha e ambos colhem o fruto dessa loucura toda? Ah, meu amigo, nunca critique Noé, você pode precisar de uma carona dele. Nunca critique. Está entendendo? Que tipo de homem é esse? Talvez eu estou falando com os maridos aqui agora. O que você produz? Que tipo de confiança você está produzindo na sua mulher? Porque isso era para amanhã, mas já estou entrando. O homem, ele protege, ele provê e ele promove a sua esposa. A sua esposa se sente protegida? A sua esposa se sente provida? A sua esposa se sente promovida? Será que você cria um ambiente seguro? Deixa eu conjecturar. Qual é a reação será dentro da sua casa, 6 e pouco da tarde, quando você está parando o carro? O que acontece lá dentro quando você está parando o carro? Será que lá dentro o Shurek está chegando aí? Esconde aí, guarda, o desespero começa a chegar. Ou será que quando você estaciona o carro, alguém diz lá dentro, filhos, papai chegou, é chegado o reino dos céus. Está entendendo? Noé proporcionou segurança para a sua família, ainda que as pessoas lá de fora não acreditavam no que ele estava fazendo. Ah, meu Deus! Noé proporcionou sustentabilidade. O que ele fez? Ouviu a Deus. E a mesma coisa, o que tinha nos tempos de Noé? Desvalorização familiar. A Bíblia diz que eles casavam e se davam em casamento. Ou seja, casa, descasa, aquela coisa, aquela desvalorização familiar. Mesma coisa nos dias de Ló. Agora, enquanto nos dias de Ló tinha também um Abraão, nos dias de Noé, eles casavam, davam em casamento, deterioração familiar, mas tinha um Noé. E sabe o que Noé fez? Um homem justo, ouviu a Deus, construiu um ambiente e colocou a sua família dentro desse ambiente. Nós temos uma sociedade igualzinha aos dias de Noé lá fora.
Mas alguém aqui está entendendo essa palavra? Que no meio dessa sociedade, onde crianças estão sendo doutrinadas, a homossexualidade, a desestruturação, síndrome de pensamento acelerado, problemas emocionais, crianças treinadas em violência, você vai construir um ambiente, porque você vai ouvir a Deus, e a sua família estará inserida dentro desse ambiente. Eu quero liberar isso nessa noite. Nós não vamos perder os nossos filhos pelas ações desses dias. Não! Por isso, para mim, é sabedoria para discernir o tempo. Que tempo é esse? Que tempo é esse onde a figura do homem é deteriorada? Que tempo é esse onde a figura do pai é anulada? Você não percebe que ao longo dos anos houve uma ação espiritual que diminuísse a figura paternal? Por isso as pessoas não conseguem acessar Deus Pai, porque elas têm experiências. Querido, já acho que 40 ou 50, não sei quantos por cento das crianças hoje são registradas no seu documento sem o nome do pai. E a gente não percebe. Você quer ver? Quer que eu clareie sua mente para você entender como as trevas já estão agindo há anos e você não percebe que a figura do pai foi diminuída e que isso gerou juventudes com perversidade como nós temos hoje? Você quer ver? Vamos lá. Qual é a figura religiosa da nossa nação? Uma mãe com um menino no colo. Cadê o pai? Sendo que Deus é pai. Está entendendo? A gente não percebe essas coisas. A gente só acha que é um rito religioso. A gente só acha que tem a ver com nomenclaturas. Não, querido, é uma ação. Você quer ver outro exemplo? Qual dia é mais comemorado, valorizado e que gera mais movimentos? O dia dos pais ou das mães? Por quê? Que fossem os dois. Não tem que ter comparação entre pai e mãe. Eu só estou dando para você uma letra, para você entender que ao longo dos anos as trevas já foram diminuindo a figura paternal. E principalmente, diminuindo a masculinidade dos homens. Hoje, querido, o homem do século 21, ele não tem cara de homem. Se você mandar alguém desenhar o homem do século 21... Esses dias, pastor, eu fui visitar uma família e eu fiquei impressionado. Fui lá, aí cheguei lá, a mulher, os meninos lá brincando, a mulher, ela... Para com esse negócio aí, menino! Olha aqui! Aí eu fui cumprimentar o varão, eu, pai do Senhor, irmão, ele, pai do Senhor. Falei, meu Deus. Eu fiquei pensando comigo, cadê os homem? Sabe aqueles homens que usam Axe? Thread Marchand. Homem que pega madeira, homem que constrói as coisas, homem que fala grosso. Eu não estou fazendo apologia à vestimenta, não é nada disso, a isso, aquilo, não é isso, não é como os pentecostais dizem, é culto de doutrina. Apesar de que vestimenta não define caráter, mas caráter define vestimenta. Isso tem a ver com família, porque tem mulher se relacionando para formar uma família e ela quer conquistar o início dessa família, um casamento, por exemplo, como? Se vestindo. Ah, meninas, se você soubesse, posso falar? Se você é moderada no vestir, você está dizendo para todo mundo que o seu valor excede o que eles podem ver. Eita, glória a Deus! Amém? Agora eu estou falando para as jovens, porque para falar de família tem que falar de qual é a base que você vai entrar numa. Como é que você está procurando alguém para casar? Aí as meninas estão preocupadas com o corpo. Não, eu acho que você deve se preocupar por causa da saúde. Mas não ficar muito crente hoje, preocupada com o corpo, entrando nesse sistema. Se você soubesse, meninas, que o seu corpo não é para atrair, é para adorar. É para adorar. Amém? Por isso nós precisamos entender os cenários. E eu vou lá dar uma dica para os solteiros também agora. Quem é solteiro aqui?
Levanta e dá um uhu aí, poxa vida. Ah, bom, vocês estão com... A galera está com medo, eles estão com medo. Hã? Posso falar? A maioria dos divórcios começa no namoro. Quando não se atenta aos sinais. E eu vou dar uma dica para você, principalmente para os meninos. Você quer encontrar o cara certo? Você fala assim, estou gostando daquele carinha. Tem os meninos que são ansiosas, né? Chega o irmãozinho novo na igreja, é ele. Eu senti no meu coração, senti paz. Mas eu vou dar uma baliza para você. Posso dar uma baliza bíblica? Quando que Deus pôde dar uma mulher para Adão? Também. Mas veja bem algumas características. Adão, antes de receber a sua mulher, tinha intimidade com Deus. Guardou? Segundo, Adão tinha uma missão. Terceiro, Adão tinha um trabalho. Vai. Meu. Adão tinha um trabalho. Ele dava nome para os bichos, ele cuidava da terra, ele cultivava. Então vamos lá, estou gostando desse irmão, vou casar com ele. Primeiro, ele tem intimidade com Deus. Segundo, ele tem uma missão clara. Terceiro, ele tem um trabalho. Quem vai pagar a pizza? Tá entendendo? Parece brincar, mas é verdade. Agora, já que vocês estão rindo, então deixa eu dar uma de pregador de família agora então. Tem 3 coisas que tem que repreender no namoro dos jovens cristãos: língua estranha, fogo estranho e imposição de mãos. Cuidado, vou ficar de olho nisso aí, hein, pastor. Mas volta para a palavra aqui agora. Está entendendo, querido? Então eu vou dar para vocês o meu exemplo. Quando eu achei a Débora para a minha vida, eu estava mergulhado em Deus. A Débora, para aguentar eu, só podia ser ela, não tem outro jeito. Mas ela veio como uma pessoa que entende o meu encargo, que sustenta aquilo que eu carrego, que promove, que é mãe. E ela não é fraca não, ela é pastora e doutora, cara. Vou falar para você, sabe o que isso significa? Nada, mas tá bom. Os títulos não importam, mas ela é uma mulher abençoada. E sabe, quando ela veio para a minha vida, eu estava escondido no Senhor. Totalmente focado nos planos do Senhor na minha vida. Por isso eu vou dizer para você, jovem, você quer achar a pessoa certa? Esconda-se em Deus. Ela está lá dentro. Amém? Mas vamos sair do solteiro. Mas tem que falar para o solteiro, porque casamento precisa entender propósito, porque senão você vai entrar no enrosco. Aleluia? E é importante os jovens entenderem esses cenários. Porque homens sem missão nunca vão poder cobrar submissão. Amém? A maneira que essa menina trata a mãe dela, é o jeito que ela vai ser com você. A maneira que esse cara trata os pais, isso é muito importante ser olhado. Amém? Submissos à missão. Submissão. Então, querido, como é que está você nesses dias? Como é que está a sua casa? Aonde você está indo? Essa figura masculina sendo diminuída aumentou uma situação de controle feminino. E o feminismo foi uma grande fonte que as mulheres... O feminismo é a arma errada que as mulheres encontraram para conquistar o seu espaço. Eu quero muito que as mulheres vivam os seus espaços. Amém? Que vocês tenham aquilo que Deus quer para vocês. Que vocês possam profetizar, que vocês possam liberar. Querida, a mulher pode um monte de coisa, ela só não pode governar. Está entendendo? Porque eu aprendi isso, a autoridade Deus dá na pessoa, mas o governo Deus dá no sexo, está escrito. Um dia uma irmã, eu estava pregando, a irmã falou: pastor, você é machista. Eu não sou machista, eu sou bíblico. Nós precisamos entender, e as mulheres hoje, mas eu acredito que o maior problema para mim é a omissão dos homens. Porque as mulheres entraram nesse lugar não porque elas queriam ser melhores que os homens, é porque os homens são omissos. Eles não assumiram seus papéis, e isso fez com que as mulheres de alguma forma tivessem que cuidar da casa. Mas eu vou fazer das minhas palavras a palavra do seu pastor.
você, mãe, não precisa ser o pai. Você não nasceu para ser pai. Ainda que o ritmo desses dias, que aquilo que aconteceu na sociedade forçou a mulher a ir para esse lugar, você precisa voltar e fazer com que, através da sua conduta, você consiga trazer o seu esposo para esse lugar de governo, para esse lugar de autoridade. Amém? A omissão masculina, querido. Você quer ver uma coisa? Vamos para a igreja agora. Líderes de oração, círculos de oração nas igrejas pentecostais, ministérios de intercessão nas outras igrejas, né? Quem são os maiores líderes desses movimentos dentro das igrejas? Homem ou mulher? Por quê? Se a Bíblia fala do papel primordial do homem na oração, por que é as mulheres que assumiram esse papel? Tem um pastor que eu conheço, ele foi fazer uma conferência numa igreja de 5.000 pessoas. E aí primeiro ele foi ministrar com as mulheres. E ele ficou alegre, cara, 2.000 e poucas mulheres no auditório, aquela loucura, a unção desceu com a mulherada e ele ficou motivado, ele falou, amanhã eu vou falar com os homens, vai ser uma bênção. Quando ele entrou para ministrar com os homens, tinha 40 homens. Aonde esses caras estão? Por que elas estão envolvidas com as coisas de Deus? E por que os homens não assumiram o seu papel? E a gente não percebeu que é uma ação que vinga ao longo dos tempos. Baseada em orfandade, outro dia a gente fala sobre isso. E essa ação, ela diminuiu a masculinidade do homem e aumentou o controle feminino. E a gente não percebe que essa disfunção está gerando rebeldia nos filhos. A mãe começa a ser pai, um pai desconectado forma uma mãe super protetora, e ela casa com os filhos. Você está entendendo? E os filhos vão viver debaixo dessa saia de mãe e não vão assumir posturas de homens. As nossas crianças hoje são criadas nessa cultura de não passar pela prova, de evitar frustração. Você já percebeu quando hoje em dia, assim, uma criança, a professora notifica seu filho na escola? As mães hoje, em vez de corrigir o filho, vai brigar com a professora. Não. Algumas linhas psicológicas falam da síndrome do imperador, né? Que as crianças hoje estão crescendo tudo reizinho, imperador, a geraçãozinha Nutella que se diz por aí. Faz o que quer, né? Esses dias eu vi um vídeo absurdo, a menina grudou no cabelo da mãe. Alguém viu esse vídeo? E falou, eu vou sair. A mãe não, e ela grudando e falando, ela solta, eu não vou soltar enquanto eu não sair, e que não sei o que, e o bobão do lado lá, deixa ela ir. Fiquei com vontade de entrar dentro da tela do celular e dar um cocão santo naquela menina. Se eu entrasse lá, eu ia pegar ela e falar assim, escuta aqui, menina, o que você quer? Um cocão santo, uma voadora ungida ou a unção do estrangulamento? Não, cara, essas crianças precisam se frustrar, precisam aprender o não, precisam aprender limite.